da Superliga. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Itu. Eu sou o Pepe. Ia gravar hoje, né, Pepe? Mas aí vai ter Libertadores pra caramba. Vamos, depois a gente vai ver jogo aí, grava, pós-jogo tá a gente grava. Exato. Esse vídeo aqui é mais um Superliga, gente. É o assunto do momento, a gente tem que aproveitar para fazer vídeo e ganhar dinheiro. É isso. A gente tá jogando Não, e é o assunto mais quente do mundo do futebol hoje, né? Não tem o que falar. Exato. Esse aqui vai ser o quarto vídeo, provavelmente o último. Não vai ser tema o último. Central, né? Ah, mas vai acontecer mais coisa. Invariavelmente a gente vai comentar sobre a Superliga, mas eu vai vou ter o desfecho tentar ainda, né? A gente tem que criar um contexto aqui. Eu fiz um vídeo narrado ali falando da briga toda desde quando começou essa ideia de Superliga. E é legal, Eduardo, porque quando a gente falava aqui mais de ano atrás, vamos falar que a gente inventa as coisas, lembra? É verdade. Mas vamos lá, vamos com história, né? A primeira vez que se falou de uma Superliga foi em 98. Curiosamente, em 98, a UEFA, para que não fosse feita uma Superliga, ela criou o novo formato da Champions League, que é o que a gente vê hoje. Porque antes a Champions League tinha até uma fase de grupos muito pequena e era mata-mata. Antes ainda era só mata-mata, entendeu? Era só com os campeões. Por isso que tinha a Recopa, tinha outros títulos além da Copa dos Campeões, porque a Copa dos Campeões era só com os campeões dos seus países, entendeu? Depois ela foi aumentando para ter mais vaga, etc. Ficou nesse formato de hoje, por pressão dos clubes grandes, entre a Madrid, aqueles mesmos assim, para ganhar mais dinheiro, para ter mais jogos. Aí vem para hoje. Essa Superliga, eu já falei que era contra, o Rafael também é contra, beleza. Mas eu também vejo como um blefe desses clubes para conseguir mais dinheiro, porque mais grana no fim das da UEFA. Ia melar, né? Mas tem um ponto também, Eduardo, que a gente discutiu. Eu acho totalmente uma merda tal a ideia. Mas também eu acho que por que se um time quer jogar tal coisa, não pode jogar, a UEFA tem que liberar para ele jogar algo que não seja da UEFA? Bom, é que assim, imagina, a gente tá dentro de uma pirâmide, a gente tá indo na pirâmide, tipo, os clubes estão abaixo das federações nacionais, que está abaixo da UEFA, e assim aqui na Conmebol, que está abaixo da FIFA. Então, há uma hierarquia. Todo campeonato, quando vai ser criado, ele precisa da avalização da confederação e da FIFA também. Mas por que a Premier League fala assim, ó, se você jogar tal, a condição para você poder jogar a Premier League é não jogar tal campeonato? Eu acho que isso aí também seria errado então, da parte deles. Quando foi criada a Superliga aí, o Florentino Pérez falou, eles já estavam com uma defesa pronta justamente para isso. Essa parte aí, eu sou contra a Superliga, tá? Mas essa parte aí de defesa, também, de jogador poder ser convocado para seleções e tal, não dá para ser na canetada também, embora essa liga tenha sido criada na canetada. Eu vejo como blefe, e aí eu vou falar aqui o que aconteceu no dia de hoje, porque faz 2 dias que a liga foi anunciada, né? Eu vejo como blefe justamente para os clubes considerados aí os grandes, os que têm mais grana e tal, os grandes influentes do futebol. Não, isso não quer dizer campeões, tá? Não. Porque a Arsenal nunca ganhou o título internacional. O Tottenham também não, né? Então, assim, não é isso, tá? E outros clubes, né? O Chelsea tem um título e tal. Então, assim, tem muitos times fora da Champions League que tem mais títulos. O Benfica, o Porto, eles não estão na Superliga, entendeu? O Nottingham Forest. Nottingham Forest, Hamburgo. Pois o Borussia Dortmund também. O Borussia Dortmund ganhou a Champions já. Então, hoje aconteceu umas coisas. Porque a repercussão foi muito ruim, né? Pressão pública, todo mundo batendo, torcedores principalmente, grandes jogadores históricos, né? O primeiro clube que pulou fora da Superliga foi o Chelsea. O Chelsea foi o primeiro a pular fora, porque o Chelsea está jogando hoje contra o Brighton, e a torcida antes do jogo foi fazer protesto. O Peter Cech teve que descer do ônibus para pedir para a torcida liberar, para deixar os jogadores passarem. Porque assim, por mais que o clube é culpado, os jogadores ali, a maioria deles era contra também, né? E isso refletiu no dia de hoje. Por quê? O Guardiola falou que foi contra, o Klopp, que já tinha se manifestado já uns 2 anos atrás, que foi quando a gente fez o primeiro vídeo. O Klopp, você viu a entrevista dele? Foi aquela tipo, ele falou nada com nada, não respondeu nada. Falou e não respondeu nada. Mas no passado acredito que ele seja contra, mas ele tá esperando o time dele se posicionar, né? No ano Agora passado... que o Chelsea deve ter pulado fora por pressão dos jogadores, porque a diretoria mesmo, quando assinou lá, sabia que ia ter protesto e tal, mas os jogadores devem ter sido primordiais para eles terem saído fora. Então, o Chelsea desistiu e aí teve muita pressão popular e tal. O Big Six da Inglaterra aí, né, que é o Arsenal, o Chelsea, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool, o Tottenham,
eles já meio que já estão querendo sair. Mas teve muita repercussão de ex-jogadores, principalmente no Manchester United, que é o caso do Gary Neville, ídolo histórico, o Alex Ferguson, que é o maior técnico da história do clube, o Cantona, que é um ídolo histórico, e o Beckham. Todos eles se posicionaram contra. Além disso, a torcida fez manifestação também. Então, o Ed Woodward, que era o chefe executivo, o diretor de futebol do Manchester United, o cara que toma conta do futebol no clube, ele pediu renúncia do cargo porque ele estava à frente das negociações também para a criação da Superliga, tá? Eu vejo como blefe, por quê? Do mesmo jeito que foi lá atrás, talvez eles tenham feito isso agora, justamente para pressionar a UEFA para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais dinheiro de premiação, para ter mais jogos, etc. Embora o Florentino Pérez, na entrevista dele, ele tenha falado que não é isso, tá? Mas vamos entender. Cartola, cara, é do mesmo jeito. É dinheiro, aqui, em todo lá, lugar. Tá certo? E em nenhum momento também eu quero falar que a UEFA é santa e que a FIFA também é santa. A mesma coisa da Conmebol aqui. E se você não se lembra, você que está assistindo, em janeiro, antes da final da Libertadores, acho que foi depois do jogo contra o Boca que o Santos teve um pênalti lá, a gente fez um vídeo listando vezes que os times brasileiros foram prejudicados pela Conmebol. E a gente fala naquele vídeo de união dos clubes e chegar a dar uma peitada na Conmebol para falar, caramba, se a gente sair da Libertadores, vocês estão ferrados, porque vocês passam muito pano para time argentino e a gente só toma porrada, entendeu? Se o Brasil, de alguma maneira, der essa pressão na Conmebol, ia mexer um pouco nos bastidores ali, talvez a Conmebol não fosse mais tão pendente para prejudicar os brasileiros em detrimento aos argentinos, os clubes da Argentina, até porque é meio estranho. A Argentina tem 2 títulos de Copa do Mundo, o Brasil tem 5, e a Argentina dá um pau em Libertadores no Brasil. É meio estranho isso, né? E se você pega o histórico lá para trás, era mais ou menos isso que acontecia. Hoje ainda tem, mas é bem menos, tá? Além disso, o City também já anunciou oficialmente que está fora, foi o segundo a anunciar, já estão falando que o Barcelona vai sair fora, o Atlético de Madrid também vai sair fora, e o Real Madrid, a Juventus, o Milan, a Inter ainda não se manifestaram. Mas você viu o miguezão do Barcelona falando que eles quiseram entrar nisso por causa que estão em dificuldades financeiras, mas não começaram a fazer essa Superliga aí, querer fazer, agora antes da pandemia, que deu o problema de dinheiro. Já estava bem antes. Já é de antes, a ideia é de então antes. Esse migué não cola, né? É o que a gente falou, né? Que é tipo um blefe, lança a liga, a UEFA se sente pressionada, lança lá, vai dar mais premiação. Então, assim, querendo ou não, eles vão ganhar mais dinheiro, tá? Não é uma queda de braço aí que eles não saíram perdendo, assim. Eles vão ganhar mais grana da UEFA, o Real Madrid vai ter muito mais dinheiro para poder contratar jogadores, entendeu? Então, assim, acabou meio que se dando bem nessa situação. Mais uma fala do ano passado, do André Agnelli, que é o presidente da Juventus, que a gente até comentou aqui na época, ele falou, e ele estava falando, ele era o cara que mais falava dessa Superliga antes, não era o Florentino Pérez. O Florentino Pérez nunca falou disso antes. Quem falava era o Agnelli. E teve uma notícia também que ele tinha pedido renúncia, mas a Juventus mesmo desmentiu que ele não pediu renúncia, não. Mas ele falou o seguinte, no ano passado: tenho muito respeito pela Atalanta, mas por causa de um ano bom, estão jogando a Liga dos Campeões, sem tradição na competição. Eu não acho isso certo. Então, assim, o Agnelli coloca assim, o que pesa para eles é que você tenha história numa competição para você fazer parte dela, que é o caso, desse momento, do Milan, do Arsenal, do Tottenham, que não estão em nenhuma liga europeia, pelo péssimo desempenho que eles têm dentro de campo. Então, assim, ou seja, só quem já fez história pode jogar. Quem está crescendo agora não pode existir, não existe mais. Exato, você só joga se você for convidado. Então, assim, quando você cria uma liga que você nunca vai sofrer nada, mas a NBA é assim, cara, a cultura do futebol deles, dos Estados Unidos, é diferente da nossa cultura, tá? A gente coloca, e não quer dizer que lá não tem o mérito esportivo, mas essa cultura de time com dono, o time muda de cidade e tal, isso é uma cultura deles e beleza, lá é uma cultura funciona para eles, todo mundo lá é feliz, beleza. Mas na Europa, no futebol europeu, no futebol sul-americano, onde o futebol existe, tirando os Estados Unidos, não é assim, não são times de franquias, né? Vai ter agora o Leipzig e tal, mas mesmo o Leipzig cresceu dentro do escalão do futebol, ele foi subindo começa na última divisão. Exato. Certo. Então, assim, um clube como o Leipzig, que assim, que eu nem sou, nossa, meu Deus, o Leipzig, mas ele, como é um clube jovem, se ele faz campanhas boas, ele não pode jogar uma Superliga porque ele não tem histórico na competição. Quando é que ele vai ter histórico? Se ele é um clube jovem. O Atalanta mesmo, que é um clube centenário, mas sempre foi um clube considerado pequeno na Itália. Continua sendo um clube
pequeno pelos títulos, porque não tem, mas assim, é um clube estruturado, é um clube responsável, um clube que trabalha direito, e tá todo ano tá ali no G4 do Campeonato Italiano. Por que esse clube não pode jogar a Liga dos Campeões? Porque ele não teve tradição no passado. Então só vai. Então convido o Celtic já foi campeão da Champions, o Estrela Vermelha já foi campeão da Champions, o Steaua Bucareste da Bulgária também foi campeão. Não vai chamar esses times? Porque eles têm histórico na competição. Mas o time estar numa Champions League é uma premiação pela parte técnica, pela estrutura, pela organização. Daí você vai premiar tipo um Arsenal, que é uma tranqueira nos últimos anos, não faz porra nenhuma. Você vai pôr o Arsenal lá. Nosso cemitério de jogadores. Exato, você bota o Arsenal, mas o Atalanta não pode. Um time estruturado, time organizado não pode. Que faz um belo campeonato aí nos últimos anos. Por exemplo, assim, não faz menor a Roma não tá indo para Champions também, né? Foi há uns anos atrás. A Roma se posicionou contra também, né? Ela entende, né? Do comunicado da Roma ali, vai entender assim. Se a gente não chega no campo, não tem por que a gente exigir uma vaga, que é mais ou menos o que o Milan tá querendo fazer, sabe? O Milan tem um puto histórico. O Milan é 7 vezes campeão da Champions, o segundo maior campeão da história da Champions. Ver aí os que não foram convidados também vai dar espetada, vai saber se convidasse também não ia aceitar. Assim, o que teve notícia também que o Benfica estava tentando entrar na Super League, então o Porto já era contra. Então, assim, é muita coisa nebulosa ainda, mas o que eu vejo mais é uma espécie de cartada que esses clubes se reunidos deram na UEFA para conseguir mais grana. Porque, se a gente sair dos torneios aí, vocês estão ferrados. Eu espero, e até tuitei sobre isso, que isso meio que abra um precedente para a UEFA não dar tanto para sempre os mesmos clubes, para que seja mais distribuída essa grana, que os outros clubes tenham mais força. Porque se a gente pega histórico, uns anos atrás, a gente tinha, por exemplo, na Espanha, Valência brigando por título, La Coruña, Real Sociedad, o próprio Sevilha, e agora, basicamente, e assim, sempre foram os mais fortes. Mas teve uma era que era o do Atlético Bilbao, na Espanha. A distância entre os grandes não era tão... Não era tão exacerbada. O pequeno para os grandes não era tão grande. Então, eu espero que a UEFA olhe para isso e as federações também olhem para isso, porque a Federação Espanhola, por exemplo, porque por causa do tamanho e da mídia que o Real Madrid e o Barcelona dão, eles ganham absurdamente a mais que todos, entendeu? Em cota e etc. Tudo bem, são clubes mundiais e tal, tem um apelo gigantesco, mas não é mais interessante você ter 10 clubes que podem brigar pelo título do seu campeonato, para ter um campeonato mais competitivo, ou que nem na Inglaterra, do nada aparece um West Ham lá brigando pelo G4. É legal você ver esse tipo de ascensão. O Leicester tá aí há anos. Campeão. Há anos o Leicester tá brigando sempre na parte de cima, porque é um clube estruturado. O Leicester tem que ser penalizado porque ele não tem histórico na competição. Então isso é muito sujo. E aí muitos jogadores também se pronunciaram hoje. O De Bruyne falou hoje também. Depois que o City meio que falou, que ele ainda é um menino que gosta de jogar futebol. E o Jordan Henderson, que eu considero o mais importante, porque ele se reuniu com todos os capitães da Premier League para fazer um pronunciamento em nome de todos os capitães, jogadores, né? Então, todos os capitães, com o Jordan Henderson como líder, que é o capitão do Liverpool, foram falar com os seus elencos para se posicionar. Então, o Henderson fez dois anúncios, um em nome dos jogadores da Premier League e outro em nome dos jogadores do Liverpool, dizendo que eles são totalmente contra e que para eles tem que ser jogado no campo. Então, assim, fica meio que todos os dirigentes de mãos atadas, porque eles esperavam, e eu acredito, que todo mundo fosse engolir, beleza, a gente jogar isso para nós, vamos aceitar e assistir, tá bom. Só que teve muita pressão pública, e eu também torço para que isso aconteça aqui no Brasil, para que os clubes se unam, não para criar um outro campeonato, mas que tenha pressão na CBF, e isso não só os 12 considerados grandes, tá? Todos, né? Mas na Conmebol tem uma união e não tem esse caminho, mas assim, pode ter conversa, pode ter até uma pressão, mas para que seja melhor para todo mundo, não só para alguns, entendeu? Então, é isso que aconteceu, os times estão desistindo da Superliga, mas eu acredito que era um blefe também, porque ontem o Florentino Pérez deu uma entrevista falando que ia começar no que vem e tal, e hoje os clubes já meio que desistem, entendeu? Mas então a UEFA fez a nova Champions. A imagem do Real Madrid sai bem arranhada, né? Foi um blefe caro, né? Não, mas é uma cartada que eles deram, então vamos ver se nos próximos capítulos, talvez vai ter muito mais assunto sobre isso ainda, possivelmente a Liga vai ser desfeita. Não vai acontecer. E vai voltar, a Champions League já mudou o formato, muda em 2024, 2025, como eu fiz naquele vídeo narrado, então você vai, naquele vídeo lá você pode assistir que eu falo como começou, narro certinho a timeline da história para você entender, beleza? Mas é isso, tá? O Agnelli possivelmente pode sair da Juventus também,
os jogadores também se posicionaram contra, o Pirlo. O único que não se posicionou contra foi o Zidane, falando assim, eu vou vir falar de jogo, eu não vou falar disso aí, que isso aí não cabe a mim. Né? Tem gente cobrando o Zidane que ele tem que se posicionar e tal. Mas, pô, a maioria dos jogadores técnicos, etc., já falaram que não vão participar. Então é isso, tá? Deixe sua opinião nos comentários, faz o cocô, curta, compartilha, é muito importante. Nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e